Então, gente, bom dia. Bom, vai ser a última videoconferência do primeiro bimestre. Semana que vem, terça-feira da próxima semana, dia 16, aí eu já vou fazer a videoconferência discutindo o segundo bimestre. A apostila do segundo bimestre já está na escola, vocês já podem pegar ela na escola, tá? E esse final de semana eu vou liberar ali no. Eu vou colocar videoaulas. Eu vou colocar videoaulas no YouTube, referente já ao segundo bimestre, beleza? Guilherme, olha só, presta atenção. Você, Wesley, Josué, que estejam juntos aí. Página 46 do primeiro bimestre, apostila do primeiro bimestre. Eu vou fazer a atividade ali, o que aprendi. É essa atividade que eu pedi para vocês fazerem, a atividade do primeiro capítulo, né? Que daí que alguns me enviaram, nem todos me enviaram. Essa aqui eu não pedi para vocês fazerem, essa aqui eu só vou preencher a apostila com vocês, para que vocês tenham ali, né, essas atividades preenchidas. E também aí fazendo isso a gente já faz uma revisão da matéria. Então, ó, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Oi, professor, aqui é o Ariel. Oi, Ariel, tudo bom? Ariel, pega a apostila do primeiro bimestre, página Tá, 46. A gente vai 46. preencher 46. A Eu gente já vai, aprendi. a gente vai preencher as atividades ali daquela sessão O que aprendi. Ó, vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim. Tá. Então, Sim. página 46 aqui do primeiro bimestre, vamos preencher essas atividades aqui e fazer uma revisão quanto a isso aqui também. Então, ali número 1. Ordene de 1 a 4 as camadas da Terra, desde a mais externa até a mais interna. Essa atividade aqui, ela tinha também uma atividade bem parecida na página... Deixa eu ver aqui. Ah, não, acho que não. Estou me confundindo. Eu vi uma outra. Bom, é para enumerar, ordenar, né, de 1 a 4 as camadas da Terra, desde a mais externa até a mais interna. Ou seja, então, ele quer que a gente enumere de fora para dentro, para o interior. Então, tem ó, manto, crosta terrestre, núcleo interno e núcleo externo. Se vocês forem... Deixa eu ver, ó. Para resolver essa questão aqui, a resposta está na página 34. Ó. Na página 34, quando a gente aprendeu sobre a superfície terrestre. Então, aqui está a resposta. Ó, o primeiro, da mais externa. A mais externa é a crosta terrestre. Abaixo da crosta terrestre, a gente tem o manto. Aí, a gente, depois do manto, tem o núcleo externo. E mais para o interior, mais no meio, é o núcleo interno. Ok? Então, vamos voltar lá. Então, ficaria... Ó, manto, número 2. Se bem que não dá para eu riscar aqui, que tivesse uma opção de caneta, mas não dá para riscar. O manto seria a segunda, a crosta terrestre seria a primeira, o núcleo interno seria a quarta camada e o núcleo externo seria a terceira camada. Então fica 2, 1, 4, 3. Beleza? Agora, a segunda, ordene de 1 a 3 o que fica mais próximo da superfície até o que fica mais longe.
considerando as diferentes altitudes que compõem as camadas da atmosfera. Então, agora ele quer saber, a partir ali da crosta terrestre, da superfície da Terra, em relação às camadas da atmosfera, qual que fica mais longe, entre camada de ozônio, qual é a camada da atmosfera que os aviões comerciais voam, e qual é a camada da atmosfera que os satélites artificiais ficam também, né? Para responder isso, ó, página 32. Vamos lá na página 32. Aqui, ó. Bem nessa imagem, na apostila aqui, ó, a atmosfera pode ser dividida em camadas. Então, aqui a gente tem a superfície da Terra, né? Dá para ver uma parte aqui do planeta Terra. A primeira camada da atmosfera ela é chamada de troposfera, tá? E aí tem uma imagem de um balão de ar, tem imagem de nuvens, de chuva, de um avião comercial. Ó. Então, os aviões comerciais voam na troposfera. Aí, após a troposfera, ó, que muda a tonalidade de cor aqui, já vem a estratosfera. Na estratosfera é onde os aviões militares voam, ou seja, os aviões, os caças, né? E o que tem na estratosfera também é essa fina camada aqui, ó, que está representando nessa tonalidade aqui, chamada camada de ozônio, que é a camada que nos protege da radiação solar. Então, ó, a gente tem a troposfera, depois a estratosfera. Na estratosfera está a camada de ozônio. Depois da estratosfera tem a mesosfera, que é onde, quando os meteoritos chegam até a camada da atmosfera, eles entram em combustão. É onde ocorrem também as auroras polares, né, que aqui tem uma explicação do que é a aurora polar. Aí depois a gente tem, depois da mesosfera, ó, a gente tem a termosfera. Termosfera, tá, tem essa imagem aqui que é de satélite, então é a camada da atmosfera onde os satélites orbitam a Terra, né? Eles não ficam voando, eles ficam orbitando a Terra. E depois da termosfera a gente tem a exosfera, que é a camada mais externa, né? Que já está em contato com o universo em si. E é onde as naves espaciais vão, onde está também a Estação Espacial Internacional. Então, na atividade ali, ele queria saber, ó, voltando lá na página 46, ele quer saber, ó, para enumerar, ordenar, né? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Ordene de 1 a 3 o que fica mais próximo da superfície, ou seja, número 1 é o mais próximo da superfície, número 3 é o mais distante da superfície terrestre. Então, entre a camada de ozônio, o avião comercial e os satélites artificiais, o que voa mais próximo da superfície terrestre é o avião comercial. Então, aqui seria 1. Aí depois vem a camada de ozônio seria 2. E por último, satélites artificiais, número 3. Deixa eu voltar lá para vocês verem. Então, mais próximo da superfície terrestre aqui, avião comercial. Depois, camada de ozônio. E satélite está aqui em cima. Então fica daquele jeito lá que eu falei para vocês. Fica assim, ó. Letra A, segundo. Letra B, primeiro. Letra C, terceiro. 2, 1, 3. Bom, vamos aqui para 3, página 47. Sobre a crosta terrestre, marque X na única alternativa falsa. Então é para marcar a alternativa falsa, que está errada. Letra A. Ela forma os continentes e o fundo dos oceanos. A crosta terrestre forma os continentes e o fundo dos oceanos? Sim, isso está certo. Deixa eu ver se eu acho a página que está isso aqui para vocês verem. Isso. Página 33, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, página 33, que fala sobre a crosta terrestre. Está escrito aqui, ó.
A crosta terrestre é a camada sólida, ou seja, feita de rochas, né? É dura, superficial da Terra, e nela vivem todos os seres vivos. É uma camada composta por rochas e minerais com espessura variando de 5 a 70 quilômetros. Isso indo em direção ao interior da Terra, né? Ó, a crosta terrestre forma os continentes e o fundo dos oceanos. E, apesar de não parecer, é fragmentada em grandes pedaços chamados de placas tectônicas. Aí tem a explicação do que são as placas tectônicas aqui, né? Que tem uma imagem aqui do lado. Então, aquela questão está correta. Ó. A crosta terrestre forma os continentes e o fundo dos oceanos. Deixa eu voltar lá, 47. Então, a letra A está certa. Letra B. Pode ter desde poucos centímetros até 300 quilômetros de espessura. Vamos voltar lá na página 33, porque essa questão que está falando do tamanho da crosta terrestre, ó. Está dizendo que pode ter desde poucos centímetros até 300 quilômetros de espessura. É a crosta terrestre, a camada mais externa, né? Deixa eu voltar lá. Olha o que está falando aqui, ó. É uma camada composta por rochas e minerais com espessura variando de 5 a 70 quilômetros. Não é de poucos centímetros a 300 quilômetros. É de 5 a 70 quilômetros. Então, letra B está errada. A letra B aqui está errada. Letra C. É fragmentada em grandes pedaços, como em um quebra-cabeça, chamadas de placas tectônicas. Sim, a gente acabou de ver isso ali. Voltei aqui na página 33. Ó. Aqui, ó, tá dizendo, ó, é fragmentada em grandes pedaços, chamados de placas tectônicas. Não está dizendo que é um quebra-cabeça, igual está dizendo na questão, mas se a gente olhar aqui, ó, nessa imagem, realmente parece um quebra-cabeça, peças de um quebra-cabeça que se encaixam, né? Então, isso são as placas tectônicas. Então, a letra C está certa. É fragmentada em grandes pedaços, como em um quebra-cabeça, chamados de placas tectônicas. Letra D. É formada por rochas, minerais e pelo solo. Sim, está certo também. A gente acabou de ver isso aqui também, ó. Ó, tá escrito aqui, ó. É uma camada composta por rochas e minerais, tá? Não está dizendo que é formado pelo solo, mas sim, é formado pelo solo também, né? Aliás, aqui mais para frente a gente estuda como é que surge o solo. E daí quando a gente começa a dar as rochas na crosta terrestre, a gente fala sobre o solo. Então, a letra 3, a questão errada é a letra B. Se a gente fosse corrigir, teria que ser escrito assim, ó, pode ter de 5 quilômetros até 70 quilômetros de espessura. Não é de poucos centímetros e não é de 300 quilômetros. Letra 4, número 4. Observe a imagem, essa imagem aqui, e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, ele está mostrando aqui, ó, a crosta terrestre, a camada mais externa, mais superficial do planeta, que é onde estão os oceanos, o fundo dos oceanos, os continentes, onde tem as placas tectônicas. Essa crosta terrestre aqui, ela varia de 5 a 70 quilômetros de espessura. Ela é formada pelas placas tectônicas, né, por rochas, minerais. A letra A, que é o manto, letra B, que é o núcleo externo, e letra C, que é o núcleo interno, assim como a gente acabou de fazer ali na questão número 1. Então, vamos ver. A corresponde ao núcleo externo. Se a gente ver aqui, olha onde está marcando o A. Não, aqui é o manto, né? A gente acabou de ver lá na página 34. Já vou voltar, ó. Só para a gente ver. Ó. Crosta terrestre, o mais externo. Manto, depois vem núcleo externo, desculpa, e depois núcleo interno, tá? E os oceanos, eles estão aqui na crosta terrestre.
Então, A, né, ele está falando aqui da letra A, aqui da imagem, da figura, corresponde ao núcleo externo. Não, não. Núcleo externo seria esse aqui, ó, letra B. Então, isso aqui está errado. Então, isso aqui é falso. Aí está perguntando, A é menos quente do que B. Ó, A é menos quente do que B. Deixa eu ver se tem essa informação aqui. Tem. Página 34. Vamos ver, então. Ó, aqui ele fala, o manto que é essa parte aqui, essa camada aqui, é a camada localizada logo abaixo da crosta terrestre, ok? Né? Então, a gente tem a crosta terrestre e depois tem o manto. Essa camada alcança até 2.900 quilômetros em direção ao centro da Terra, e sua temperatura chega a 3.400 graus, tá? 3.400 graus é a temperatura do manto. É formado por minerais em consistência pastosa, chamado de magma, tá? Então, a gente sabe que o manto tem uma temperatura de 3.400 graus. Vamos ver a temperatura do núcleo. Aqui não tem essa informação. Aqui, ó. Logo abaixo do manto está o núcleo. Essa informação está na página 36. Lá em cima na página 36. Logo abaixo do manto está o núcleo da Terra, com temperatura estimada. Estimada quer dizer o quê? Que através de cálculos matemáticos e computacionais, a gente chega nessa temperatura. Por que a gente não sabe a temperatura ao certo? Porque ninguém nunca chegou no núcleo da Terra. É muito profundo. Vocês viram ali que o manto da Terra ela tem 2.700 quilômetros de espessura indo em direção. Ninguém conseguiu cavar um poço, um túnel, um buraco que chegue até o núcleo. Então a gente estima, tem uma ideia, tá? Não é certo. Mas olha só, então o núcleo da Terra estima-se que uma temperatura de mais de 6.000 graus, tá? E é muito alto, se a gente tivesse uma furadeira, uma escavadeira que conseguisse chegar até lá, nada ia resistir a 6.000 graus. Fosse de aço, fosse de ferro, fosse de chumbo, ia derreter tudo, porque é muito alta a temperatura. Então, ó, o núcleo da Terra, 6.000 graus. Até tétano, professor. Oi? Até aquele ferro bem forte. Qualquer ferro, Ariel, qualquer material que fique exposto a 6.000 graus de temperatura vai ser derretido na hora, assim, ó, rapidinho. Bom, então vamos voltar aqui, ó. Então, manto, ó, 3.400 graus. Núcleo, 6.000 graus. Então, vamos voltar aqui na na página 47, número 4. Aí ele está dizendo que o A é menos quente do que B. O A, que é o manto, a gente viu que é 2.400 graus. B, que é o núcleo, é 6.000 graus. Então, tá certo. Questão verdadeira. A é menos quente do que B. Tá certo. C. A pressão suportada por C é maior do que em A. Por isso, C é mais quente do que A. Quando a gente está falando de pressão, a gente está dizendo assim, vocês têm que lembrar também quando a gente estudou as rochas sedimentares. Deixa eu ver se tem essa informação. Ela não vai ter essa informação aqui. Mas o que quer dizer com pressão? Pressão é a quantidade de material que tem em cima, a quantidade de carga que tem em cima, né? Quanto mais pressão, quanto mais força você coloca, quanto mais peso você coloca, maior é a pressão. Ele está dizendo que a pressão suportada por C, ou seja, C é aqui, ó, núcleo interno, né? É a parte mais interna da Terra. Imagine essa região aqui, ó, do planeta, o núcleo interno, ela tem por cima dela
o núcleo externo, o manto e a crosta terrestre. Então é muita coisa em cima ali do núcleo interno. Está dizendo que é maior do que em A. Em A só tem o manto que só tem a crosta terrestre por cima. Por isso, C é mais quente do que A. E aí ele está dizendo que, ó, isso aqui a gente sabe que é verdadeiro, né? C, que é uma parte do núcleo aqui, que é uma temperatura estimada de 6.000 graus, é mais quente do que A. A gente viu que é o manto, que é 2.400 graus. Tá certo, né? Então, por isso C é mais quente do que A. E isso aqui tá certo também, tá? A pressão suportada por C é maior do que em A, ou seja, o peso que tem ali, a quantidade de material que tem ali. Porque olha só, em C ele tem sobre ele o B e o A. E sobre o A, o que, que tem? Só tem a crosta terrestre. Tá? Então tá certo isso aqui. Quanto maior a pressão, maior a temperatura também. Verdadeiro. Letra D. A tem relação com a lava que sai dos vulcões. Sim, essa informação está aqui. É uma questão verdadeira. 34, página 34. Aqui fala isso, ó, tá falando do manto, né, que a questão lá estava falando do manto, e tá aqui essa informação, ó. O manto é formado por minerais em consistência pastosa, chamado de magma. Ó. Em uma erupção vulcânica, ele pode chegar à superfície terrestre, crosta terrestre, onde passa a receber o nome de lava, tá? Então, quando está no interior da Terra, é chamado de magma. Quando ele é expelido, ou seja, colocado para fora através dos vulcões, aí ele é chamado de lava, né? Igual nessa imagem aqui, ó. Então, isso aqui é um vulcão, é uma montanha, né? Que tem uma abertura no topo dele, que daí quando as placas tectônicas se movem, o magma se move e o magma consegue sair, né, ser jogado para fora na superfície terrestre. Aí isso aqui não é mais chamado de magma, é chamado de lava, tá? Ô, professor, Oi. quando depois do magma ser expelido, quando a lava está resfriando, ela demora quantas horas para ela se resfriar? Vai depender muito da localização do vulcão, né? Se for Tipo no num. Havaí. Bom. Bom, a gente tem que pensar assim, ó. Havaí, eu não sei qual, eu nunca fui no Havaí, mas a temperatura do Havaí é mais ou menos parecida com a temperatura que a gente tem aqui. Aí demora algumas horas, às vezes pode demorar alguns dias, mas, bom, acho que não passa muito de umas 20 horas, 24 horas. Não sei essa informação ao certo, Ariel. Mas depende muito se o clima da região é frio ou quente, né? Quanto mais frio é o clima, mais rápido vai resfriar e formar rochas, né? Quanto mais quente for o clima da região, mais vai demorar para resfriar e virar rocha. Bom, letra D, então é uma questão verdadeira. A tem relação com a lava que sai dos vulcões. Letra E, B e C fazem parte do núcleo da Terra. Vamos ver aqui. B seria o núcleo externo, C, o núcleo interno. Então, sim, questão verdadeira. Então, ficou letra A, falsa, letra B, verdadeira, letra C, verdadeira, letra D, verdadeira, letra E, verdadeira. Beleza? Número 5. As imagens representam processos de formação de rochas. Observe-as, leia as legendas e cite uma rocha formada em cada um dos processos. Então, ele quer saber exemplos de rochas que são formadas através desses processos aqui. A primeira imagem.
processo de formação de rocha magmática ou ígnea. Ele está dando até o nome, né? Está dando até o nome do processo aqui. Ele só quer saber o tipo de rocha mesmo que é formado. Então, ó, deixa eu achar a página aqui para a gente ir lá para ver isso. Está na página 36. Vamos ver aqui qual um exemplo de rocha que a apostila nos dá para esse processo de formação de rocha magmática ou ígnea, que é um processo de formação de rochas a partir da atividade vulcânica. Então, quando a gente tem um vulcão expelindo magma, que daí o magma agora do lado na superfície terrestre ele é chamado de lava, né? Então daí quando a lava se resfria, ou seja, ela fica menos quente, ela vai se solidificar e vai formar rochas, né? Qual é um exemplo de rocha que a gente pode colocar? Então tem na página 36 da apostila aí. Está falando sobre rochas na crosta terrestre. Aí, vamos ver, 37 não. Professor, Oi. uma coisa que eu quero te perguntar. Tu sabe qual é a rocha que eles encontraram muito valiosa perto do núcleo externo? Não, então, como eu falei, ninguém nunca chegou lá, Ariel. Não tem como chegar lá no núcleo, Não, perto é do que núcleo. antes do núcleo, qual mesmo é o manto. Não, então, o manto também não tem rocha sólida. O magma, ele é um monte de rocha derretida, entendeu? Ele é pastoso, assim, parece um doce de leite. Ele é pastoso. Então, Professor, por causa da alta temperatura, aí as rochas estão nesse estado derretido. ô professor, Oi. uma pergunta para o senhor. Tu sabe qual é a rocha mais importante da Terra, do planeta? Mais importante? É, que eles usam. Mais Bom, importante. eu acho que não existe uma mais importante. Todas elas têm sua importância. Então é difícil falar assim, é essa rocha mais importante. Varia muito, porque olha só, muitas rochas são usadas na construção civil, ou seja, na construção de casas, prédios. Aí a gente tem ouro, é um mineral, que é uma rocha também. Ô A gente tem professor, silício, professor, fala. tu sabe se o diamante é mais valioso do que esmeralda e ouro? Assim, uhum, porque é mais raro, mais difícil encontrar diamante do que ouro. Tu sabe Bom, onde se encontra? não sei. Se eu soubesse, eu já teria ido lá pegar. Bom, mas olha só. Vamos voltar aqui para a questão 5, tá? Ó, deixa eu voltar aqui na questão 5 com vocês. Vamos resolver ela aqui. Deixa eu ver que horas são. Vamos resolver essa questão, que falta 10 minutos para acabar a aula. Então, né, ele quer saber um exemplo de rocha que é formado no processo de formação de rocha magmática ou ígnea, que são as rochas formadas a partir da erupção vulcânica. Então, essa resposta está na página 38. Ó, 38 que fala de rochas magmáticas ou ígneas. Só para lembrar, né, elas são rochas formadas a partir da atividade vulcânica e elas podem ser chamadas de magmáticas extrusivas, que é quando lava resfria acima do solo, né? Ou magmáticas intrusivas, que é quando o magma resfria abaixo do solo. Bom, então ele dá exemplo aqui, ó, fragmento de granito, que são rochas magmáticas, e pedra pome. Então esses aqui, ó, que blá, 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 aqui, ó,
magmáticas extrusivas, se o magma, se a lava resfria no solo, né, acima do solo. São exemplos a pedra pome e o basalto. Então, vocês podem colocar pedra pome e basalto. Ou aqui, ó, magmáticas intrusivas, se a lava resfria abaixo do solo, um exemplo é o granito. Ok? Então, ali naquela primeira imagem, aqui, exemplos de rochas formadas aqui, pode ser basalto, granito ou pedra pome. Aí, processo de formação de rocha sedimentar. Sedimentar é aquela que eu expliquei para vocês até na aula passada, que vai sedimentando materiais, vai ficando o material um por cima do outro. Vai formando umas camadas. Está na página 39, eu acho, a resposta. Ó, página 39, rochas sedimentares. Aí aqui explica o processo de formação dessas rochas, né? A gente explicou isso. Página 40 aqui, ó, tem exemplos, ó. São exemplos de rochas sedimentares. O arenito, o calcário e o argilito, tá? Essas três. Arenito, calcário e o argilito. Ô, professor, Oi. tu sabe mais pedras que são sedimentares? Outras? Agora, assim, de cabeça, eu não lembro. Eu teria que procurar. Mas, anotando essas três aqui, ó, em processo de formação de rochas sedimentares, ó, arenito, calcário e o argilito, essas são as mais comuns, as mais fáceis de achar. Aí as outras, elas já ficam mais difíceis de encontrá-las. Bom, vamos aqui para a última imagem. Processo de formação de rochas metamórficas. Deixa eu ver se está na página 38, não. Não, está na página... Aqui, ó. Está na página 40. Rochas metamórficas. Aí, eu lembro que eu expliquei isso aqui para vocês. Metamórficas são rochas que sofrem metamorfose. O que é metamorfose? É transformação. Então, são rochas que sofrem transformação. Então, ó, se a gente tem aqui, ó, o calcário, por exemplo. Calcário a gente viu que é uma rocha sedimentar, né? Ó, quer ver, ó? Aqui em cima ele está falando, ó, são exemplos de rochas sedimentares. O calcário, o arenito e o argilito. Bom, então a gente viu que o calcário aqui, ó, se ele tiver muita pressão, ou seja, muito peso em cima dele, uma alta temperatura e bastante umidade, ele vai sofrer uma metamorfose, ele vai sofrer uma transformação, tá? E aí ele vai ser transformado de calcário em mármore. Só que, veja bem, essa transformação não ocorre num passe de mágica, assim, tipo, num estalar de dedo. Ah, vamos transformar o calcário em mármore. Pá, transforma. Não. Isso é um processo que demora anos, mas muitos anos. Mais de 1000 anos, assim, ó, para transformar, tá? Ele é lento, é um processo lento que vai transformando aos poucos. Então, mármore é uma rocha metamórfica. Ó, tá escrito aqui embaixo, né? Mármore, rocha metamórfica. Calcário, rocha sedimentar. Então, mármore é um exemplo de rocha metamórfica. Vamos ver outras. Aí aqui, ó, o granito. Ó, granito é uma rocha magmática intrusiva, ou seja, é o lava que se resfriou abaixo do solo, né? E aí, depois que resfriou, deu origem a essa rocha chamada de granito. Bom, ao longo de muito tempo, muitos anos, também sobre pressão, ou seja, sobre peso em cima dele ali, muita pressão, muita temperatura e muita umidade, o granito ele vai dar origem ao gneiss, que é uma rocha metamórfica. Tem um outro exemplo aqui, ó.
Aqui, ó, o argilito, ó, uma rocha sedimentar formada a partir de sedimentos, né? Ele vai sofrer uma metamorfose, ou o que que é metamorfose? Metamorfose é transformação, tá? O argilito, rocha sedimentar, vai dar origem a uma rocha metamórfica conhecida como xisto, né? Ó, sobre que precisa ter pressão, temperatura e umidade. E muito tempo, muitos anos. Formou o xisto, se ninguém mexer nele, e se ele continuar ali tendo ainda muita pressão sobre ele, muita temperatura e muita umidade, o xisto vai ser transformado em outra rocha metamórfica também, chamada, conhecida como ardósia, ok? Então, para preencher aquela questão lá, a última Ô, professor, imagenzinha. Oi. qual a dose? Ela é usada para quê? O quê? A ardósia, ela é usada para quê? Ah, isso aqui é uma. É, Eu acho que é para pias de banheiro, chão, assim, mas aqueles chão bem caros, chão de. Igual o mármore, né? A gente tem o chão de mármore, estruturas de mármore. É porque essas rochas metamórficas aqui, elas são bem difíceis de encontrar, elas são bastante raras, e daí, quando a gente encontra elas, elas têm um alto valor, elas são bem caras. Tá, então exemplos de rochas metamórficas: mármore, gneiss, com dois S, ó, xisto e ardósia. Tá, então, vamos voltar lá na página 47. Então, aqui no processo de formação de rochas metamórficas, mármore, xisto, gneiss e ardósia. Beleza? Preencham aí. Aí tá perguntando aqui, ó. Número 6. Por que as rochas sedimentares podem manter os fósseis bem conservados? Vamos ver aqui em rochas sedimentares. Aonde está? Que são fósseis? Ó? Fósseis são restos preservados de seres vivos ou de seus vestígios, como fezes, pegadas e habitações encontrados principalmente em rochas sedimentares. Tá? Os fósseis só são encontrados em rochas sedimentares, não são encontrados em rochas magmáticas, nem também nas rochas metamórficas. Durante o seu processo de formação dos fósseis, né? Também conhecido como fossilização, as rochas sedimentares, elas sofrem menos pressão e estão sob temperaturas mais amenas em comparação ao processo de formação das rochas metamórficas e magmáticas, o que favorece a formação dos fósseis. Então está aqui a resposta da questão 6, tá? A questão 6 pergunta: por que as rochas sedimentares podem manter os fósseis bem conservados? Por causa disso aqui, ó, durante o processo de formação dos fósseis, também conhecido como fossilização, as rochas sedimentares, elas sofrem menos pressão, tem menos peso sobre elas, e estão sob temperaturas mais amenas. Mais amenas quer dizer menos quente, em comparação ao processo de formação das rochas metamórficas e magmáticas, o que favorece a formação dos fósseis. Então, a resposta da número 6 é isso aqui. Tá? Aí vocês preencham ali. E 7. Qual a relação entre o estudo dos fósseis e as descobertas sobre a história da Terra? Se a gente voltar naquela página, um pouco depois, bem mais para frente, na verdade. Então, a resposta da 6 está aqui, na página
43, né? Bem no comecinho aqui dessa Pode foto. repetir novamente rapidinho a da 6. Tá, ali, ó. Aqui, ó, página 43, ó. Tá bem aqui, ó. Durante o processo de formação, vai até aqui no final do parágrafo, ó, onde eu destaquei. Vocês estão vendo aí que eu destaquei aqui? Sim. O professor já deu o horário, passou 2 minutos. Tá, Ariel, que também você perguntou bastante, né? Então, peraí. Ó, deixa eu mostrar a número 7. Número 7. Qual a relação entre o estudo dos fósseis e as descobertas sobre a história da Terra? Então, a resposta vai estar aqui na página 45, ó, em História de Transformações, tá? Ele pergunta qual a relação dos estudos dos fósseis. Ah, não, desculpa. Aqui, ó. Deixa eu ver exatamente onde está, só um minutinho. Bom, aqui, ó. É, o estudo dos seres vivos existentes no passado, né, comparados àqueles que existem atualmente, permite que seja formulada uma história devido às pistas reveladas pelos fósseis. Assim, são compreendidas algumas das transformações nos seres vivos até que se tornem como são hoje, além de auxiliar a entender as modificações pelas quais a própria Terra passou ao longo de milhões de anos. Essa é a relação, tá? O, Essa é a resposta da questão 7, que é qual é a relação entre o estudo dos fósseis e as descobertas sobre a história da Terra. Então, essas ciências aqui, ó, a geologia e a paleontologia, elas ajudam a gente a entender melhor a história da Terra, ou seja, quais foram as transformações que o planeta Terra passou ao longo desses bilhões de anos que o planeta existe, né? Porque, ó, tá até escrito aqui embaixo, o planeta tem em torno de 4,5 bilhões de anos, tá? Então tá, gente. Já passou 4 minutos. Deixa eu parar a gravação. O... Tá, a Kimberly perguntou, professor, já foram encontradas rochas que não foram identificadas? Ah, acho que não, Kimberly. Bom, quando eles encontram uma rocha que não foi identificada, daí eles vão estudar essas rochas, né, para melhor entender elas. E acho que na aula passada a gente viu, né, que meteoritos também caem aqui na Terra. Daí, tipo, é uma rocha não identificada, mas aí eles vão estudar, vão pesquisar e vão perceber que é uma rocha que veio do espaço, do universo. Bom, deixa eu parar a apresentação, a gravação.